Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo volta a ter 4 jogadores convocados para jogo oficial da seleção brasileira depois de 36 anos. Com Danilo no grupo, o Flamengo faz primeiro treino completo para enfrentar o Vasco. Arsenal tem ótima condição para tirar o Wesley do Flamengo após o Super Mundial de Clubes da FIFA. Flamengo tem uma única exigência para fechar a venda de Thiago Maia com o Santos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo treinou na tarde dessa quinta-feira no Ninho do Urubu com 2 novidades. De um lado, Cebolinha fez a transição física no campo em recuperação da lesão grau 1 na posterior da coxa direita. E do outro, o lateral esquerdo, Matias Vinha, grande novidade, fez atividades com o fisioterapeuta Lanian Neves e deu corridas no gramado. Enquanto isso, o restante do elenco focou na preparação para a semifinal contra o Vasco, que vai acontecer no sábado às 17h45, horário de Brasília, aqui no Maracanã. Alexandre, Juninho e Danilo treinaram sem qualquer restrição e seguem firmes para voltar. O zagueiro Danilo, que ficou fora do último jogo por incômodo muscular, fez a primeira atividade junto com o grupo. O treino da manhã de hoje é o último que vai definir a lista dos relacionados. Michael ainda se recupera da grave lesão na posterior da coxa esquerda e fez apenas atividades internas. O atacante será desfalque, assim como Cebolinha. Pedro, que já faz preparação física no campo, fez atividades na parte da manhã no Ninho do Urubu. O rubro-negro venceu o jogo de ida por 1-0 e pode até perder por um gol de diferença para se classificar, pois tem a vantagem por ter sido campeão da Taça Guanabara. Por outro lado, o meia Arrascaeta, por ter completado 300 jogos pelo Flamengo na vitória do último sábado contra o Vasco, recebeu do diretor executivo de futebol do Mengão, José Boto, uma homenagem da diretoria do clube, um quadro muito bonito com a camisa de número 300. Vale lembrar que ele chegou ao Flamengo em 2019 e soma 75 gols com 92 assistências pelo clube. Parabéns, Arrascaeta, que vem agora a camisa de número 400. O Flamengo encara o O'Higgins do Chile na noite dessa sexta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, no Complexo do Alto Rendimento em Ipanema, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América Sub-20 2025. A partida vai ter a transmissão ao vivo do Sport TV e a Band Esportes, e também no stream e no canal Gold no YouTube, só que de graça. Atual campeão, o rubro-negro já garantiu vaga na semifinal 2025 e segue como um dos favoritos ao bicampeonato. O torneio reúne 12 equipes divididas em 3 grupos de 4 que se enfrentam em turno único. Avançam para a semifinal os líderes de cada chave e o melhor segundo colocado, com decisões em jogo único, incluindo a final e a disputa pelo terceiro lugar. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga ou o título serão definidos nos pênaltis. Para seguir na competição, o time chileno precisa vencer, reverter um saldo negativo de 3 gols e torcer para que o Danúbio ou o Olímpia não vençam. O Flamengo já garantiu a sua classificação com a liderança desse grupo A. Provável escalação do Flamengo: Lucas Furtado, Daniel Salles, da Mata e Vieira e Carbone. João Alves, Ryan Lucas e Guilherme. Felipe Lima, Chola e Felipe Tereza. Técnico Kleber Santos. Vale lembrar que o Flamengo tem um desfalque importantíssimo, o zagueiro Iago, que foi expulso no último jogo contra o Danúbio, no finalzinho do jogo, por ter revidado uma agressão do jogador do Danúbio. O Flamengo teve 4 jogadores convocados nessa quinta-feira para a seleção brasileira. Os zagueiros Léo Ortiz e Danilo, o lateral direito Wesley e o meia Gerson foram chamados pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra a Colômbia e contra a Argentina pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, um feito que não acontecia há 36 anos.
A última vez que o Flamengo teve 4 jogadores ou mais convocados para um jogo oficial da seleção brasileira havia sido na Copa América de 1989. Naquela ocasião, o goleiro Zé Carlos, o lateral direito Jorginho, o zagueiro Aldair e o atacante Bebeto foram chamados pelo técnico Sebastião Lazzaroni para o torneio. O Bebeto ainda estava no Flamengo e depois desse torneio ele se transferiu, infelizmente, para o Vasco. Mas só 2 deles acabaram disputando esse torneio. O Jorginho sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho num treino do Brasil e foi cortado às vésperas da estreia. E como a Conmebol não permitiu o aumento de 20 para 24 jogadores inscritos pelas seleções, como havia a expectativa, o Lazzaroni teve que cortar 4 nomes da lista. E um deles acabou sendo o goleiro Zé Carlos. Considerando amistosos, há uma convocação recente de 4 rubro-negros, mas em outras condições em janeiro de 2017. Apenas jogadores que jogavam no futebol brasileiro foram convocados para enfrentar a Colômbia no Newton Santos, em partida que teve toda a renda destinada às famílias das vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense, que deixou 71 mortos em novembro de 2016. O goleiro Alex Muralha, o lateral esquerdo Jorge, o volante William Arão e o meia Diego Ribas foram chamados do Flamengo na ocasião pelo técnico Tite. Já levando em consideração amistosos com todos os jogadores à disposição, incluindo que estavam atuando fora do Brasil, a última vez que 4 jogadores do Flamengo foram selecionados foi em fevereiro de 1986 para os amistosos contra a Alemanha, Hungria e Holanda, antes da Copa do Mundo daquele ano. O zagueiro Moser, os laterais Leandro e Júnior e o meia Zico foram chamados pelo técnico Tele Santana. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa no like agora, que você vai me ajudar bastante e vai fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Depois você vai compartilhar o vídeo com seus amigos e parentes flamenguistas para ajudar ainda mais o canal a crescer. E eu vou te agradecer muito por isso, valeu! Além do resultado positivo da vitória do Flamengo em cima do Vasco na semana passada, a equipe manteve a solidez defensiva graças ao desempenho seguro do goleirão argentino Agustín Rossi, que ainda não sofreu gols no Campeonato Carioca desse do ano passado e foi o centro das atenções ontem na coletiva no Ninho do Urubu. Mas cada jogo é diferente, cada time pressiona de um jeito, mas ele e sua comissão se dedicam muito para nos dar soluções do jogo. Ele está falando do Felipe Luiz. Temos grandes jogadores se recuperando de lesões. É muito bom observar a recuperação do Pedro. A gente está vendo todos os dias ele e dá para perceber que ele vem evoluindo muito. Essa mini temporada, antes do início do Brasileirão, será muito importante para todos nós jogadores. O goleirão ainda revelou detalhes sobre as exigências do Felipe Luiz e como ele busca implantar uma mentalidade de vitória. O Felipe é doido, é bom que ele tente transmitir isso para nós todos, porque teremos jogos que não jogaremos bem, que vamos sofrer, que não conseguiremos fazer o gol, mas é importante não perder. Se a gente faz tudo para ganhar e não consegue e acaba perdendo no final, fica a frustração, a sensação de um grande fracasso. Ele sempre mostra que temos que jogar para frente e para vencer e chegar num momento que os outros times vão saber que vai ser muito difícil nos vencer. Jogamos no maior time do Brasil, no maior time do mundo e não podemos nos conformar quando empatar e tentar vencer sempre, concluiu lá o goleirão Rossi. O Felipe Luiz também tem implementado uma abordagem moderna ao utilizar o goleiro na construção de jogadas. Sobre essa estratégia, o atleta comentou sobre o desenvolvimento com o treinador. Aspas, no mundo inteiro estão utilizando mais os goleiros. Entrei nesse momento com o Felipe. O mais importante é todo mundo entender e querer o que ele quer e tentar fazer em campo tudo o que ele diz. E aí a vitória vem com certeza.
O Arsenal, time do Jorginho, é o mais novo clube a demonstrar interesse no lateral direito Wesley do Mengão. O clube inglês realizou contato nessa semana com o staff do jogador a fim de buscar informações para uma eventual negociação. Os ingleses prometem realizar uma oferta espetacular nos próximos dias para levar o jogador. A negociação será aberta apenas se o Arsenal atender às exigências econômicas do Flamengo e também está disposto a aguardar a disputa do Super Mundial de Clubes para ter o jogador em definitivo. A equipe entende que com isso pode sair na frente de outros clubes do planeta. A diretoria do Flamengo entende que não há possibilidade de negociar o Wesley por menos de 35 milhões de euros, 230,4 milhões de reais na cotação atual. O clube fixou uma multa rescisória em 200 milhões de euros, 1,2 bilhão de reais na cotação atual. Vale lembrar que o Wesley tem contrato válido com o Flamengo até dezembro de 2028. Após ganhar muitos holofotes em 2024, Wesley segue impressionando a torcida rubro-negra nesse começo de ano. Em meio à grande fase inicial da temporada, as boas atuações do lateral seguem causando um aumento no próprio valor dele no mercado. Segundo o levantamento do Observatório do Futebol CIES, o jovem figura na 53ª posição entre os 100 jogadores que mais se valorizaram no futebol mundial, ainda mais que ontem ele foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os 2 jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa 2026. De acordo com o estudo, o valor de mercado do Wesley valorizou em 8,3 milhões, cerca de 51 milhões de reais na cotação. Desse modo, o preço total do jovem chegou a 16,4 milhões de euros, 102 milhões de reais antes da convocação. No entanto, o Wesley vai sair por mais do que o dobro desse valor, principalmente pela convocação ontem para a seleção brasileira. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!